Shalom a todos. Quem era realmente Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador, e o que ensinou os seus seguidores após a sua ascensão aos céus? É isso que nós vamos estar falando nesta noite com a permissão do Eterno. Um prazer imenso entrar mais uma vez ao vivo pela página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, aqui nesta plataforma do Facebook. Gostaria de pedir a sua colaboração, ficando comigo até o término desta live, aonde nós vamos estar discorrendo sobre este assunto. Você que não conhece essa página, visite, curta essa página e faça parte da membresia daqueles que estão seguindo esta página, e também te convido a acessar meu canal pela rede social do YouTube, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. A sua inscrição, seu compartilhamento, seu comentário, seu like lá no canal vai me ajudar muito, porque é assim que divulgo a palavra do Eterno nos dias de hoje. Que o Eterno te abençoe poderosamente, em nome de Yeshua. Gostaria de fazer uma breve oração e introduzir este tema. Estamos estudando, esta é a segunda parte desta mensagem, a mensagem em série intitulada As Características das Congregações Messiânicas do Primeiro Século. Vamos estar fazendo esta oração e logo em seguida nós vamos introduzir nossas vidas na presença do Eterno através da conexão com as Escrituras. Pai querido e santo, antes de prosseguir com esta live, com este trabalho, eu quero louvar, exaltar, adorar e bendizer ao Senhor como meu Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraham, Yitzhak e Yaakov, o Deus único, o Deus que não é divisível, o Deus que é um Deus poderosíssimo e que se manifesta da forma que quer e lhe apraz. Eu te louvo, eu te exalto pelo dom da vida, eu te agradeço pela rica oportunidade de respirar, de enxergar, de falar, de ouvir, de sentir e perceber. Peço que o Senhor abençoe a vida desta pessoa que lá do outro lado vai assistir esta live, que está recebendo esta oração e que ama a sua palavra, que vai assistir toda essa transmissão. Dai-me graça, capacidade para, em nome de Yeshua, expor a sua palavra de maneira compreensível, de maneira edificante e agradável, ó Eterno, em nome de Yeshua. Amém. Bom, queridos, antes de prosseguir, eu gostaria de ler um texto das Sagradas Escrituras, um texto da Bíblia. Nós vamos ler aqui em Masei Shlechem. Que é isso? Masei Shlechem é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E vamos ler o que está escrito aqui a partir do versículo 42, que diz assim: Eles se manifestaram fiéis ao ensino dos emissários, que é os apóstolos, à comunhão e ao partir do pão, e também às orações. Todos estavam cheios do temor, e muitos milagres e sinais aconteceram por intermédio dos emissários. Todos os que confiavam em Yeshua permaneciam unidos e possuíam tudo em comum. Na verdade, eles venderam suas propriedades e bens e distribuíram o dinheiro a cada um conforme a sua necessidade, de modo contínuo e fiel, e com singeleza e propósito de coração. Eles se reuniam no pátio do templo todos os dias e partiam o pão em várias casas, compartilhando seu alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo o respeito de todas as pessoas. E dia após dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que eram salvos. Louvado seja o Eterno por esta mensagem da palavra. Meus queridos, quem realmente foi Yeshua, o Messias, o Filho de Deus, e os seus
discípulos. Quem realmente foi este homem tão importante que mudou a história da humanidade e que foi tão importante para a humanidade a ponto dela ser dividida quando ele nasceu, em antes dele e depois dele. É muito importante nós sabermos disso. É muito importante nós sabermos qual foi o modelo que ele deixou. Como viveu aqueles que ele escolheu, porque nós sabemos pela leitura de Matitiaho, que é Mateus, primeiro livro da chamada, Brit Hadashah, ou da Aliança Renovada, o que os cristãos costumam a chamar de Novo Testamento. O que é este livro que abre, a mensagem das boas novas da vinda do Messias traz para nós? Ela mostra um homem que foi chamado de Filho de Deus, um homem temente, um homem que realmente colocou em prática os ensinamentos da Torá, que é aquilo que nós conhecemos como o Pentateuco, como os 5 primeiros livros dado por Deus como ordenanças, instruções a Moisés, a fim de que ele, através disso, padronizasse a fé, o modo civílico de vivência dos judeus, da nação de Israel, que descenderia daquele povo, que viria daquele povo, que já existia ali no Egito e que sairia de lá para poder se tornar uma nação livre e luz das nações, luz para as nações. É muito importante saber disso. Então, quais são as fontes que nós temos para poder analisar quem foi e o que ensinou Yeshua e quem viveu e como viveram os discípulos, os seguidores dele, após ele viver 33 anos e meio aproximadamente em cima dessa terra, sendo que destes 33 anos, 3 anos e meio aproximadamente foi de seu ministério, que findou com a sua morte no madeiro, a sua morte por execução na estaca ou por crucificação, e que culminou com a sua ressurreição e aparecimento diante dos olhos de mais de 500 pessoas que viram ele subir no Monte das Oliveiras, elevando-se em uma visão maravilhosa, aonde fora visto ao lado dele 2 melachim, 2 anjos. Então, o que viveu, como viveu e o que ensinou, qual era o modelo, qual foi o modelo que ele deixou, que os seus discípulos, os seus emissários viveram e os seus seguidores viviam e executavam ali naquela época. Nós lemos aqui em Atos 2, a partir do versículo 42, como que eles viviam. Sempre unidos, nas orações, na comunhão, no partir do pão, sempre ajudando um ao outro através de vendas de propriedade para repartir com quem não tinha nada, um pouco daquilo que o que tinha mais podia oferecer, de maneira que existia igualdade, justiça e existia uma comunhão muito grande, muito forte entre os seguidores de Yeshua naquela época. Então é bom nós sabermos quem foi ele. Em primeiro lugar, ele não quebrou a lei. Aqui em Mateus, ele mesmo diz isso. Qual é a melhor pessoa para nos ensinar e falar sobre essa questão de que se a lei ela teve continuidade ou não com a vinda dele? É ele mesmo. Não é mais ninguém. E aqui nós temos as palavras dele em Mateus, capítulo 5, verso 17, onde ele diz assim: não pensem que vim abolir a Torá.
ou a lei, né? E os profetas. Não vinha abolir, mas completar. Ele veio fazer aquilo que estava em Jeremias 31, versículo 31 a 36, escrito, que de maneira nenhuma passaria os ensinamentos de Deus ao seu povo e que eles estariam fixos enquanto existisse as leis da natureza, o sol brilhando, a lua brilhando, o sol nascendo, se pondo para dar lugar ao brilho da lua, a lua, né, tendo o seu ciclo natural, enfim, enquanto existisse céu e terra, dia e noite, e a humanidade debaixo das leis desta natureza, a Torá estaria em vigor. A lei dada a Moisés estaria em vigor. Então ele ensinou conforme Jeremias 31, 31 ao 36. Eu não vim abolir a Torá, mas completar. Sim, é verdade, diga vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um Yud, que é a menor letra do alfabeto hebraico, nem um traço da Torá passará, até que os céus passará, não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham acontecido. Então, ele mesmo ensina que dentro das Escrituras, dentro da sua palavra, da palavra do Eterno, que ele não veio para desfazer, né? Então, como eles viviam, é bom nós entendermos isso. Eu quero, meus irmãos, antes de explanar mais, deixar aqui uma coisa escrita. Registrado, né? Melhor dizendo. Esta nomenclatura que existe aqui dentro da Bíblia Sagrada, dentro das Escrituras de Novo Testamento e Antigo Testamento, ela não existe. Eu vou pegar uma outra Bíblia aqui para ilustrar esta minha fala. Todas as Bíblias que nós lemos e que nós temos nas nossas casas, ela traz uma página em branco. Ela traz uma página que indica uma mudança, uma ruptura em um determinado momento, que é chamado de o período de 400 anos de silêncio, coisa que não houve silêncio nenhum. O Eterno continuou trabalhando, operando, e o povo do Eterno continuou produzindo, continuou escrevendo, e continuou, então, as coisas a serem escritas da mesma forma que antigamente. Então, toda a Bíblia, ela tem uma página em branco, entre Malaquias e também o livro, né, de Mateus, que é conhecido como o primeiro livro do Novo Testamento, e Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Então, todas elas têm uma página em branco. Aqui tem só meia página, mas a grande maioria das Bíblias, né, ela tem essa página aqui em branco, né, aqui finda em Malaquias, o que as pessoas chamam de Antigo Testamento, e aqui tem bem grande, né, aqui nas outras Bíblias escrito Novo Testamento, e daqui para frente já é Mateus e os demais livros daquilo que é considerado como o Novo Testamento. Eu te pergunto, a Bíblia dentro da sua originalidade, ela tem isso? Deixa eu te mostrar algo mais próximo da originalidade das Sagradas Escrituras, que é, né, a Bíblia escrita dentro da sua do seu idioma original, o hebraico. Dentro da Bíblia em hebraico, tem essa nomenclatura, Novo Testamento, Antigo Testamento? Existe essa diferenciação entre antiga lei, lei antiga, e nova aliança, Novo Testamento? Não, não tem. As Escrituras para o povo judeu, ela é uma só. Então, como, talvez você pode perguntar, que veio parar nas nossas Bíblias, nas Bíblias que nós encontramos em português, essa nomenclatura, esta
classificação entre Antigo e Novo Testamento. Foi um personagem chamado Marcião de Sinopse quem fez isso, né? É um dos pais da igreja lá dos primeiros séculos. Não foi fruto das penas judaicas. Não foi fruto da mentalidade judaica. Foi fruto da pena de um gentil, de um goim, de um elemento chamado de pai da igreja, que fez essa classificação, que fez esta repartição, essa ruptura entre a primeira e segunda aliança, porque existe sim. Primeira aliança, segunda aliança. Primeira aliança feita com o povo de Israel através de Moisés, no Sinai. E segunda aliança, que veio para completar, para planificar, complementar a primeira sem aboli-la. A segunda aliança, ou aliança renovada, veio para poder complementar, assim como um telhado complementa a construção de uma casa que já está sobre um fundamento, que já tem as paredes em cima do fundamento, né? Fundamento, paredes em cima do fundamento, aí vem o telhado, a cobertura por cima daquilo que já existe. Então, a Brit Hadashah, a aliança renovada, aquilo que as pessoas chamam erroneamente de um Novo Testamento, é o telhado que cobre a casa. Então foi Marcião de Sinopse quem colocou essa classificação dentro do conjunto de livros chamado a Bíblia Sagrada, que é um compêndio que foi elaborado dentro do Concílio de Nicéia por bispos, padres, arcebispos, os pais da igreja, dentro da configuração cristã, no Concílio de Nicéia, que durou mais de 6 meses. Foi eles quem pegaram todos os livros, agruparam e chamaram de Bíblia. E fizeram este agrupamento de acordo com o que já existia, feito por Marcião de Sinopse. Ali foi aceito. Classificação entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Marcião acreditava que o Deus do Antigo Testamento era mau. E o Deus do Novo Testamento era bom. Deus, o Pai do Antigo Testamento, era ruim, era mau, era justiceiro. Mas o Deus Filho do Novo Testamento era bom, cheio de graça e misericordioso. E era, o Deus Filho. Assim ensinou este homem e assim adotou o cristianismo através do Concílio de Nicéia por intermédio de Constantino, que foi um imperador que promulgou, oficializou como obrigatoriedade estas leis romanas, que o cristianismo passou a ser, então, a religião oficial de Roma. Tá? É bom você saber disso. Então, Yeshua era um judeu que foi circuncidado ao 8º dia do seu nascimento, que nunca comeu coisas erradas, como, por exemplo, a carne de porco, que é proibida pela Torá, pela lei de Moisés. Lá em Levítico 11 é proibido comer a carne de porco, e todo tipo de peixe de couro dos rios, todo tipo de fruto do mar, moluscos, caranguejo, lagosta, ostras. Todas essas coisas que as pessoas comem é proibido pela lei, pela Torá. Yeshua nunca comeu isso. Yeshua nunca comeu a carne de um porco, por exemplo. Ele era um judeu, comia comida kosher, que significa pura, apropriada, considerada como alimento, boa. Ele nunca comeu comida não kosher, não pura, não apropriada. A dieta dele, a alimentação dele estava baseada na Torá, naquilo que Deus na Torá falou, olha, pode comer. Aquilo que a Bíblia ali dentro de Levítico 11 falou, não coma, ele nunca comeu.
ele fez a circuncisão, ele usava uma cobertura na sua cabeça, né? Para poder cumprir ali aquela tradição do povo judeu. Ele usava no seu manto de oração o tzitzit, o talit, né? Ele usava ali, aquilo ali. Ele era um judeu na sua forma de pensar, de falar. Ele era falante do hebraico, ele era falante do aramaico, ele não era falante de grego, nem de latim, e muito menos de português e outros idiomas modernos. Ele era falante de hebraico e aramaico. Ele não conhecia, não falava a língua grega, nem o latim, e nem as demais outras línguas que evoluíram depois dele. Ele era um judeu natural, que vivia de acordo com as leis judaicas. Ele não frequentava a igreja, porque não existia igreja naquela época. Existia aquilo que as pessoas chamam de um Novo Testamento. Hoje não existia esses livros, irmão. Esses 27 livros que tem aqui veio muito depois dele ter morrido, ressuscitado e ascendido aos céus. Estes livros, eles vieram a ser escritos depois da sua morte, ressurreição e ascensão, pelos emissários, se comunicando com a comunidade messiânica da época. Então, foi produzido estes livros. Houve-se a necessidade de ensinar, de escrever aquilo que ele ensinou, de registrar aquilo que ele ensinou. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João fizeram isso, né? Através daquilo que as pessoas chamam de o Evangelho, que significa as Bessorot, as boas novas, boas notícias acerca da vinda do Messias, da manifestação dele no mundo. É isso que significa a palavra Evangelho, né? Boas novas, as notícias sobre os feitos, os atos, as realizações do Mashiach, do Messias, de Yeshua, do Salvador. Então, além daquilo que foi produzido como sendo chamado de os evangelhos, né? Existia também a necessidade de instruções a comunidades locais. E estes livros são as epístolas que Shaul, Paulo, escreveu, que Kefa, Pedro, escreveu, que um irmão biológico de Yeshua escreveu, Yaakov, Tiago, como o livro, que ninguém sabe quem é o seu escritor, quem é o autor, Judeus Messiânicos, conhecido como Hebreus, escreveu. Então, eram instruções dadas a determinadas comunidades daquela época. E isso veio parar naquilo que as pessoas chamam de o Novo Testamento. Então, estes livros não existiam na época dele. Então, ele ensinou baseado em quê? Irmãos, toda a fala dele está amplamente embasada, sem contradizer em uma vírgula sequer, na Torá e em todos os demais escritos da Bíblia, chamado pelo povo judeu de Tanar. Então, tudo aquilo que você conhece como Antigo Testamento, o judeu conhece como Tanar, né? Que é uma junção de a Torá, os escritos e os profetas, né? Os escritos são os livros históricos e os profetas são os livros dos profetas. Profetas maiores, profetas menores. Então, Tanar significa isso. Então, queridos, Yeshua ensinou o Tanar. Yeshua, ele viveu, ensinou segundo aquilo que já tinha e aquilo que existia. Ele não inventou nada. Ele não criou nada. Ele não inovou nada. E ele não ensinou seus discípulos a criar nada diferente, a inovar nada.
Ele não trouxe nenhuma novidade, nenhum modismo. Ele ensinou baseado na cultura, na língua, no comportamento, no idioma do povo israelita, judeu, o povo hebreu. Então, é bom que você entenda isso. E a comunidade que descendeu, evoluiu dele, dos seus ensinos, que teve como um mestre, o Messias, o Mashiach, Yeshua, que eu já falei na live passada, que era chamado de os Netzarim, seguidores do Nazareno, que era assim que eles eram chamados lá naquelas épocas. Os Netzarim, os Nazarenos, os seguidores do Mashiach, do Nazareno, daquele que veio de Nazaré. Então, estes seguidores dele, estes discípulos dele, viviam exatamente como ele viveu. Viviam o que ele viveu e eles eram participantes da mesma fé. Irmão, Yeshua e os seus discípulos, nenhum deles eram assembleiano, nem batista, nem luterano, nem calvinista, nem anglicano, nem metodista, nem da Universal do Reino de Deus e muito menos da Mundial do Poder de Deus. Yeshua era judeu, meu irmão. Seus discípulos, 12 discípulos dele, eram judeus. Nenhum deles tinha nas suas mãos aquilo que hoje nós temos chamado de o Novo Testamento. Eles não tinham, eles eram judeus. Um judeu vive o Tanar, aquilo que está principalmente dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de a Lei de Moisés, a Torá, que são as instruções de Deus para o seu povo, o povo de Israel. Então, todos eles seguiam normas, regras, dadas por Deus a seu povo. Por exemplo, a circuncisão. Todos eles eram homens circuncisos, que passaram pela Brit Milá. Todo menino do sexo masculino, ao 8º dia de seu nascimento, é levado no templo, apresentado e é circuncidado ao 8º dia. Ele passou por isso. Com 12 anos de idade, todo menino judeu deixa de ser menino para ser agora responsável, adulto na fé, pela sua própria fé, diante de Deus, não mais os pais, através da cerimônia do Bar Mitzvah, filho do mandamento. Yeshua passou por isso. Quando nós lemos ali em Lucas 2, né, que ele se perdeu no meio dos doutores, não, ele estava passando pelo Bar Mitzvah, né? Então, queridos, é bom nós sabermos disso, que Yeshua ensinou segundo a Torá. Ele era a Torá viva. A Torá viva não entrou em contradição com a Torá escrita, com os ensinamentos escritos. Ele não entrou em contradição. Ele viveu plenamente esses ensinamentos, nos dando exemplo de viver também. Agora, queridos, eu quero entrar aqui em uma parte histórica. Além daquilo que nós encontramos na Bíblia, como fonte de pesquisa, de consulta, além daquilo que nós encontramos na Bíblia como fonte de verdade, de luz e guia e modelo sobre quem era Yeshua, como ele viveu, o que ele ensinou, qual modelo de fé ele viveu e deixou para ser vivido, nós encontramos também esta mesma Bíblia mostrando quem eram seus discípulos, como eles viviam, quem eram eles em relação à sua fé, sua cultura, seu jeito de viver, nós encontramos. Além disso, temos um testemunho antiguíssimo de um personagem que viveu na época, praticamente na época deles, que escreveu sobre eles e que mostra para nós quem eram aqueles homens que pejorativamente eles chamavam de os do caminho.
a seita daqueles que vivem segundo o caminho, ou os nazarenos Netzarim. Quem eram eles? Então, um determinado personagem lá da antiguidade, um historiador da igreja primitiva, lá daquela igreja que nasceu depois da ascensão de Yeshua, depois da morte de todos os 12 apóstolos, né? Os Shelichim, os emissários. Então, ela nasceu, foi bem depois. Ela foi oficializada no ano 300, né? Quase lá no 4º século, quase 400 anos depois de Yeshua ter vindo ao mundo, ter morrido, ressuscitado e assunto aos céus. Depois de não existir mais nenhum dos 12 vivo, é que nasceu a chamada igreja. Então, como eles viviam até o 4º século? Como eles viviam no 1º século? Porque depois do 1º século houve uma ruptura, né? Houve uma mudança muito forte provocada pela apostasia de Inácio de Antioquia e toda a sua facção aliada a ele, os facciosos aliados a Inácio de Antioquia. Então, deram origem a um movimento chamado movimento cristão, né? Deram origem a este movimento divorciado da Torá, apartado das leis, que não vivia mais segundo aqueles costumes judaicos antigos. Para eles tiveram aquilo como ultrapassados. Então, aquele modelo ensinado por Deus a Moisés para passar para o povo de Israel, passado com o êxodo por Moisés ao povo de Israel, vivido pelo povo de Israel, ora bem, ora mal, ora sim, ora não, retificado, reiterado, relembrado constantemente ao povo de Israel por intermédio dos profetas. Abraçado, vivido, acatado por Yeshua, o Messias que Deus enviou para mostrar à humanidade, para ser luz da humanidade, para salvar o povo de Israel, para iluminar o povo de Israel. Yeshua viveu esses ensinamentos judaicos, ele era um judeu, em tudo ele foi fiel, nenhum profeta, nenhum personagem, nenhum sacerdote conseguiu ser fiel 100% e ele foi. Seus discípulos que viveram com ele, aprendeu com ele a viver também. Então, quem foram eles? Vamos analisar dentro deste livro. Eu não estou falando aqui para vocês da minha cabeça. Estou falando de coisas que têm embasamento. Este livro foi escrito por um dos maiores estudiosos do nosso Brasil, um judeu que acredita em Jesus, em Yeshua, chamado Tzadok Ben Derech. Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua e os seus Talmidim. Quem foi Yeshua? Quem foi seus discípulos? Como eles viveram? Está tudo escrito aqui neste livro. Então nós vamos aqui para a página de número 34, aonde tem aqui o título, o perfil dos Netzarim, os nazarenos, à luz dos registros históricos. Vamos ler os registros históricos acerca de quem foi Yeshua e principalmente os seus discípulos. Os registros se concentram em falar principalmente sobre os atos, as atitudes, o comportamento daqueles que conhecemos como os apóstolos, ou seja, os emissários, os escolhidos, os 12 escolhidos, e os discípulos, os crentes daquela época. Quem eram eles? Vamos lá. Os discípulos israelitas eram chamados de Netzarim, nazarenos, e não de cristãos. Assim registra o historiador antigo, que nós vamos comentar, e eu vou te citar tudo, a página, o livro, a fonte. Olha o que ele escreveu. Estes sectários,
uma forma pejorativa de se dirigir aos verdadeiros e originais seguidores de Yeshua. Não se chamavam ou se chamam de cristãos, mas nazarenos. Quem escreve isso é Epifânio de Salamina, na página 29 do seu livro. Livro de Epifânio de Salamina, página 29. Vamos lá. Então, como eles eram chamados? Nazarenos e não cristãos. Vamos lá. Letra B. Reconheciam que Yeshua é o Messias. Então, os primeiros seguidores de Yeshua, os apóstolos, os discípulos, os emissários, os 12, acreditavam que aquele personagem chamado Yeshua, não Jesus. Jesus, eles nunca ouviram esse nome na vida deles. Porque Jesus é uma evolução do nome, uma criação dada pela Igreja Católica Apostólica Romana muitos séculos depois. Joju, a letra J, ela só veio para o nosso mundo há mais, meus queridos irmãos, de 1500 anos depois. A letra J, ela tem menos de 300 anos de existência da nossa época atual. Então, o nome dele, Yeshua, né? O Mashiach, o Messias, é Yeshua. Eles não conheciam ele como Jesus, mas sim como Yeshua, que significa Salvador ungido. Yeshua HaMashiach é o Salvador ungido. Então, os discípulos, os seguidores, eles acreditavam que ele, Yeshua, era o Messias. Eles acreditavam. Então, escreve Epifânio de Salamina, na mesma página 29, o seguinte: eles não têm ideias diferentes das ideias judaicas, das ideias do povo judeu antigo, que já existia antes de, até mesmo da vinda de Yeshua, do nascimento dele. Eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a lei, ou seja, como a Torá. Eles eram toraístas. Eles eram praticantes da lei de Moisés. Coisa que, infelizmente, os pastores, dos quais eu fui um, ensinam as pessoas a ter pavor. Citam e dizem que a lei é uma maldição que foi quebrada na cruz. Mentira! Mentira! Erro doutrinário, equívoco doutrinário, teologicamente errado. Isso não é verdade. Yeshua e os seus discípulos praticavam a Torá, a lei de Moisés. Eles não viviam o Novo Testamento. Eles não viviam segundo as leis chamadas pela igreja de as leis da graça, época da graça, período da graça. Apesar de que esse período, a graça, Hesed, que não é um período, que é uma misericórdia de Deus, a benevolência de Deus já existia, já era amplamente aplicada dentro das Sagradas Escrituras. Vamos lá. Então, Epifânio de Salamina fala, eles viviam conforme a Torá. Proclama eles viviam conforme a lei, a Torá proclama e na forma judaica. Então, como eles viviam? Conforme a Torá e de acordo com a forma judaica e não cristã. Vocês estão entendendo? Está aqui. Judaísmo nazareno, caminho de Yeshua e os seus Talmidim. Está aqui. Estão lendo. Então, diz um historiador antigo, lá da época dos apóstolos, que conheceu os primeiros seguidores de Yeshua. Ele viu com os próprios olhos quem eram eles e passou para o papel no seu livro Epifânio de Salamina, na página 29. Exceto por sua crença no Messias. Então, como que os Netzarim eram diferenciados pelos
ortodoxos, judeus tradicionais que não acreditaram, não chegaram a crer que aquele homem chamado Yeshua, que foi pregado no madeiro, morreu por morte de execução no madeiro, eles não chegaram a crer nele. Então, o que diferenciavam esses judeus tradicionais ortodoxos daqueles chamados de Netzarim? Simplesmente o fato de que aqueles judeus que viviam conforme os ortodoxos, de acordo com as leis da Torá, a lei de Moisés, o que diferenciava eles? O simples fato deles, os Netzarim, crerem que Yeshua era o Messias. Só isso. Eles não esperavam mais o Messias, como os ortodoxos esperam até nos dias de hoje. Eles simplesmente acreditavam e creram, né? E confessavam isso, que Yeshua é o Messias. E isso o historiador Epifânio Salamina atesta. Então vamos lá. Eles discordavam dos outros judeus, os judeus ortodoxos, porque eles vieram à fé no Messias. Então, o judeu messiânico, ele toma pedrada, às vezes, do judeu ortodoxo, porque o judeu ortodoxo não crê que Yeshua é o Messias, e muitas das vezes ele toma pedrada também do cristão, porque tem a falsa mensagem, o falso conceito de que o judeu é inimigo de Jesus. Não, Jesus ele era um judeu. Jesus nunca foi inimigo do judeu. Quem matou Yeshua, Jesus, não foi o povo judeu. Esse é um outro conceito errado. Então, o judeu messiânico, ele não agrada o judeu ortodoxo, e ele também, às vezes, não é compreendido pelo cristão. E o que diferencia ele desses dois grupos? O fato dele crer no Messias diferencia ele do judeu ortodoxo. Só isso. A vida de um judeu nazareno, messiânico, é a mesma de um judeu ortodoxo, a não ser pelo fato dele crer que Yeshua é o Messias e o ortodoxo não. E o cristão, ele diferencia por quê? Porque ele tem leis próprias, criada em concílios, com base na fé romana e não na fé judaica. Então aí que está a diferença. Continuando. Continua Epifânio de Salamina a dizer: professavam que Yeshua é filho de Elohim, Ben Ha-Elokai, filho de Deus, filho do Deus poderosíssimo. Eles confessavam que Yeshua é o filho de Deus. Eles acreditam que o Messias, o filho de Deus, nasceu da Virgem Miriam Maria. Isso aqui diz São Jerônimo, tá? Jerônimo. Na página 75 do seu livro, que é, né, também um historiador, um dos pais da igreja. E eles declaram que Deus é um, não dois e não três, conforme diz a doutrina da Trindade, que é uma doutrina católica, apostólica, romã, com origem no paganismo. Originou-se de doutrinas pagãs da Babilônia, da Síria, da antiga Mesopotâmia, aonde existia uma deusa, um deus e seu filho, né? Tamuz, Semíramis, Artemis, os deuses ali, né, da antiga mitologia da Mesopotâmia, da Babilônia. Enfim, evoluiu desta trindade, dessa tridivindade que existia nos povos antigos. A doutrina da Trindade cresceu, se desenvolveu ali. Os seguidores de Yeshua, eles criam que Deus é Echad, que significa um. Isso vem da oração modelo maior
do povo judeu, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevot Malchuto Leolam Vaed. Ouça Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é Echad, é um. Um significa indivisível. Um é um mesmo. Não é dois e não é três. É incorpóreo, indivisível, indissolúvel. Então, Echad significa isso. Então, Epifânio de Salamina, na página 29. Também na página 7, na página 2. Ele diz isso. Ele diz isso. Eles declaram que Deus é um e que seu filho é Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo aqui na linguagem de Epifânio de Salamina. Então, o que os Nazarim diziam? Que Deus é um. E quem é Yeshua? Yeshua é seu filho. É filho de Deus. É como eu tenho 3 filhos. Os meus filhos são meus filhos. Eu sou eu. Eles têm meu DNA, mas eles são uma personalidade distinta da minha, separada da minha. Saíram de mim, mas não é eu. Eles não são eu, apesar de terem meu sangue, meu DNA, eles, são outros personagens. Assim, Yeshua é um outro personagem. Yeshua é filho de Deus. Deus é um. Deus é um só. Só existe um Deus de Israel. O Elohim, criador de todas as coisas. E este Deus, né? Ele criou todas as coisas, inclusive criou o seu próprio filho, Yeshua. Yeshua veio dele. Então eles confessavam isso. Deus é um. Yeshua é filho deste Deus. Criam no nascimento virginal de Yeshua. Então, os Netzarim criam no nascimento virginal de Yeshua. É lógico que depois que Miriam teve Yeshua, ela não continuou mais virgem, porque é impossível uma mulher dar à luz um filho e continuar virgem. Acabou. Depois ela teve outros filhos, né? Depois do nascimento de Yeshua, normais, que nasceram do contato dela, da comunhão dela com seu marido, sexualmente falando, José. Né? Ela teve mais filhos e filhas, além de Yeshua. Então, os Netzarim acreditavam que ele nasceu de uma forma miraculosa, que ele foi fruto de um nascimento anormal, através de um nascimento que foi igual ao nosso, normal. 9 meses de gestação, né? O parto foi ali de maneira normal, onde a bolsa rompeu, onde ela sentiu dor, ela teve contrações para dar à luz a ele de maneira normal. O que diferencia foi a sua concepção, né? A concepção dele no ventre dela, de Miriam, ocorreu de uma forma milagrosa. Foi fruto de um milagre, né? Da efusão do Espírito de Deus no ventre dela. Eles criam nisso. Eram praticantes da lei, da Torá, conforme diz aqui a testa. Os Netzarim, os nazarenos, aceitavam o Messias de tal maneira que eles não deixavam de observar a lei antiga. Tá vendo? Os Netzarim, os nazarenos, viviam de acordo com a Torá. Eles não eram inimigos da Torá. Conforme nós vemos que a igreja dos dias de hoje é inimiga da Torá. Com perdão, você que é pastor, cristão, meu irmão na fé, que está assistindo, mas é a verdade. Você sobe você vê pastores, pregadores, teólogos, ensinadores, pregando contra a lei, dizendo que a lei é coisa do passado, que Jesus pôs fim na lei. Isso é mentira. Que hoje nós estamos no período da graça, que nós vivemos hoje de acordo com a graça, que a lei acabou, é coisa ultrapassada. Isso é mentira. A lei é eterna. Existia antes de Deus criar o homem.
está em vigor nos dias de hoje. Mateus 5,17 diz isso. E, segundo os ensinamentos da Bíblia e da cultura judaica, são eternos, vão vigorar até mesmo depois da consumação dos séculos. Então, meus queridos, eles viviam de acordo com a lei antiga, chamada aqui a lei antiga, né? Mas está se referindo à Torá. Quem diz isso? São Jerônimo. Você que é católico, né? Tem essa expressão, São Jerônimo. O santo da Igreja Católica, né? É ele quem está dizendo. Mostrando quem eram eles, os seguidores de Yeshua, lá no passado. Como eles viviam? De acordo com o cristianismo? Não. De acordo com o Novo Testamento? Não. De acordo com a graça? Não. Eles viviam de acordo com a lei antiga, de acordo com a Torá. Jerônimo, comentário de Isaías, é um livro dele, né? Comentário de Isaías. Isaías, comentando Isaías, capítulo 8, versículo 14. Eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente conforme a Torá. Proclama e na forma judaica, uma vez que eles ainda estão acorrentados. É uma forma pejorativa de se referir à prática da lei, né? A prática da lei, isso sempre foi ideia, conceito dos pais da igreja, que a lei é uma maldição. A lei não é uma maldição. A lei ela é uma bênção. A lei, ela padroniza a vida do povo de Deus, do povo do Eterno, do povo de Israel, do povo escolhido, dos filhos de Deus. É a mesma coisa das ordens que um pai e uma mãe dão aos seus filhos. Não, filho, eu fiz aquele pudim, tá lá na geladeira, não come, tá? Porque é para sobremesa, mais tarde, aí eu vou repartir e voltar. Se o filho for lá escondidinho na geladeira, pegar o pedaço do pudim, lógico que o pai e a mãe não vai matar o filho, não vai condenar o filho, não vai amaldiçoar o filho por causa daquilo. Mas ele transgrediu uma ordem dada pelo pai e pela mãe. E ele vai ser o quê? Repreendido, né? Ele transgrediu. Então, da mesma forma, é as leis de Deus para nós. É para nos colocar limites. É para nos impedir de ir além e nos destruirmos. Não é uma cerca para nos aprisionar em um mundinho limitado. Mas as leis de Deus são uma cerca para nos proteger de invasões externas, perigos externos, armadilhas destrutivas que podem destruir as nossas almas, a nossa vida e nos levar para a perdição. Então, eles viviam de acordo com a Torá, que não é maldição, é bênção. Continuando, eles viviam de acordo com a lei, uma vez que eles ainda estão acorrentados, né, essa expressão pejorativa, pela lei, pela Torá. Eles praticavam a circuncisão, guardavam o Shabat, o sábado, e o restante. Então não há dúvida. Um padre, um bispo, um pai da igreja está dizendo isso, como que eles, os antigos, os originais, viviam. Era assim. Eles não estão de acordo com os cristãos. Por quê? Porque o cristão tem uma lei própria, criada, desenvolvida nos concílios. A deles, os nazarenos, não era própria. Veio de Deus por intermédio de Moisés. Então, por isso que ele fala, eles têm, né? Eles não estão de acordo com os cristãos, né? Porque os cristãos foi um grupo dissidente, uma dissidência que veio dos Netzarim. Epifânio de Salamina, página 29, novamente. Tudo isso que estou citando está praticamente dentro desta página, escrito por Epifânio de Salamina. Eles, os nazarenos, perseveram na observância dos costumes que estão prescritos na lei ou na Torá. Aqui já é outro estudioso que diz, Irineu de Leon, contra as heresias, página
né, 1 e também na página 26. Outro livro, outra fonte. Praticavam a Brit Milá, circuncisão. Quem eram os primeiros discípulos, os primeiros os seguidores de Yeshua, aqueles que viviam no primeiro século? Eles praticavam a circuncisão. Hoje as pessoas nem sabem o que é isso. Hoje as pessoas têm pavor disso. Falam que isso é coisa ultrapassada, é coisa de judeu, isso é coisa do passado. Não. Os primeiros seguidores de Yeshua, aqueles que viveram com ele, aqueles que viveram após a partida dele, praticavam neles próprios, quando se ia convertendo, ia se chegando ao grupo dos Netzarim, e também nos seus filhos. Levava seus filhos para poder praticar a Brit Milá, a circuncisão, que é a circuncisão que nos entrega ao povo, nos integra ao povo de Israel. Então, meus queridos, Epifânio de Salamina fala isso também na página 29. Proclama e na forma judaica a circuncisão, o Shabat, o sábado e o restante. Muito interessante nós sabemos de tudo isso. Vamos lá. Para eles, os nazarenos praticam a circuncisão. É Irineu de León, contra as heresias, ainda na página 26. Para os nazarenos não havia distinção entre Antigo e Novo Testamento. Toda a palavra do Eterno é uma e indivisível, existindo superioridade e inexistindo superioridade de um livro bíblico sobre outro. Consequentemente, usavam todas as escrituras em conjunto. Tanar, chamado de Antigo Testamento, e Brit Hadashah, chamado de Novo Testamento. Então, não existia essa divisão. Já falei isso lá no início da live. Eles usam não só o Novo Testamento. Aqui disse, Epifânio de Salamina, no jeito dele falar, mas também o Velho Testamento. Assim como os judeus o fazem. Epifânio de Salamina, página 29, citando que para eles, tanto os escritos antigos do Tanar, quanto os livros daquilo que se chama o Novo Testamento, da Brit Hadashah, eram valiosos para eles. Eles usavam como sagrado da mesma forma, sem superioridade de um para com o outro. Usavam os manuscritos da Brit Hadashah, Aliança Renovada, Novo Testamento, de acordo com os textos originais. Ou seja, eles não usavam o grego, não usavam o latim, não usavam outros idiomas. Eles usavam, interpretavam a Bíblia de acordo com a língua original, porque eles eram judeus. Por isso que é necessário eu e você aprender pelo menos o básico, a noção da língua hebraica. Eles têm o Evangelho segundo Mateus totalmente em hebraico. Pois é claro que eles ainda preservam esta obra no alfabeto hebraico, como ele foi originalmente escrito. Então você que acha que a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego, você está muito enganado. E quem te fala isso não é eu, é um padre. É um bispo. É um católico apostólico romano chamado Epifânio de Salamina, dentro do seu livro, na página Panarion 29. Vamos lá. Escreveu, então, aqui, Epifânio de Salamina. Os Netzarim criam que o Eterno é um, errado, e não três pessoas distintas. Logo, a doutrina da Trindade, que apregou que Deus são três pessoas diversas, não representa a fé original dos discípulos de Yeshua. Então, essa doutrina da Trindade não representa a fé de Yeshua e nem dos seus discípulos, porque Yeshua era um judeu, e um judeu é um monoteísta. O que é um monoteísta? Ele não crê em um Deus trino. Ele não crê em um Deus que é três.
Ele não crê em um Deus que é 3 pessoas ao mesmo tempo, uma, não. Um judeu monoteísta, ele crê que Deus é um. Um só. Não 2 e não 3. Então, a doutrina da Trindade é fruto da pena de Tertuliano. Aqui está escrito isso. Eles declaram que Deus é um. Errado. Diz Epifânio Salamina, na página 29 do seu livro. A antibíblica doutrina da Trindade foi engendrada, criada, formulada por Tertuliano, lá no ano 160 a 220, que foi a época da sua vida e seu ministério, né? Ele viveu entre esses anos 160, antes do nascimento depois do nascimento, né, de Yeshua, e 220. Na obra Contra Praxeas, Tertuliano reprova a maioria dos crentes porque eles eram monarquistas, isto é, criam que o Eterno é um e que o Pai e o Filho, o Espírito Santo, são manifestações de Deus. Ou seja, enquanto a maioria dos crentes em Yeshua pensava corretamente que o Eterno é um, apesar de se manifestar por 3 aspectos distintos, Tertuliano apregoava erroneamente que Deus são 3 pessoas diferentes. Ensino tipicamente influenciado pelo paganismo, que concebe a ideia de vários deuses. Irmãos, investigando a fé pagã antiga dos babilônicos, dos mesopotâmios, dos assírios, do povo antigo, até mesmo dos indianos dos dias de hoje, encontramos a doutrina da Trindade de uma forma diferente. Por exemplo, os indianos têm 33 mil deuses. E dentro desses 33 mil deuses, existem os 3 principais: Brahma, Shiva e Vishnu. É os 3 deuses principais dos indianos. Os egípcios tinham os 3 deuses principais deles, as trindade. Os assírios babilônicos também. Nimrod, Semiramis e Tamuz. Então, queridos, com a criação do cristianismo, eles fundiram em um sincretismo pagão a ideia da trindade dentro do cristianismo também, para que estes povos pagãos que estavam chegando ao cristianismo visse na nova doutrina criada, formulada pelos pais da igreja e por Flávio Constantino Valério, uma coisa simpatizante que já agradava a eles, que era a fé nos seus deuses pagãos lá do passado. Então, Tertuliano criou a doutrina da Trindade e ela não faz parte da Bíblia. Vamos lá. Então, nós vemos aqui, Tertuliano cita-se de passagem que Tertuliano combate injustamente a maioria dos crentes, os simples fatos de não os chamarem de não sábios, nem de indoutos, que constituem a maioria dos crentes, ficaram assombrados com a dispensão dos 3 em 1, no sentido de que a sua própria regra de fé os afasta da pluralidade dos deuses, para um único Deus verdadeiro. Não compreendem que, apesar dele ser o único e verdadeiro Deus, ele deve ser crido em sua própria economia. Eles estão constantemente nos atacando, dizendo que somos pregadores de 2 deuses e de 3 deuses, enquanto eles mantêm preeminentemente o crédito para eles mesmos de serem adoradores do Deus único, tal como se a unidade em si, com suas dissoluções irracionais, não produzisse heregia, e a Trindade, racionalmente considerada, constitui a verdade. Nós, dizem eles, mantemos a monarquia, ou único governo de Deus. Contra Praxeas, capítulo 3. É
uma forma de combate, né, deste estudioso contra, né, os Netzarim. Então, meus queridos, a doutrina da Trindade é uma criação do cristianismo. É uma criação, uma invenção. Não faz parte da fé, do ensino de Yeshua e nem dos seus talmidim, seus discípulos. Os israelitas do caminho aceitavam a tradição judaica, mas não se subordinavam à tradição rabínica. Então, os Netzarim, eles aceitavam a tradição judaica, sim, mas não ao conjunto, né, chamado halachá dos rabinos ortodoxos da época. Então, aquilo que a tradição rabínica ensinava e que fugia da Torá, eles não aceitavam, né? Então, escreveu Egésipo, o Nazareno. Também muitas outras coisas das quais fizemos menção anteriormente. Em parte, ao dispor as narrativas conforme as circunstâncias, põe algumas coisas tomadas no Evangelho dos Hebreus e do siríaco, aramaico, e, em particular, tomadas da língua hebraica, mostrando assim que se fez crente sendo hebreu. E não apenas isto, também menciona outras coisas procedentes de uma tradição judia não escrita. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, editora Novo Século, editada em 2002, na página 92. Então, meus queridos, fica aqui estes créditos. Aqui está fundamentado. Você viu quem era Yeshua? Um judeu, um israelita, um hebreu, nascido da tribo de Judá, praticante da Torá, viveu como ninguém os ensinamentos da lei de Moisés, da Torá. E os seus discípulos aprenderam isso. Na época deles, eles não tinham aquilo que chamamos de o Novo Testamento. Então, o que eles ensinavam? Ensinavam as coisas que já existiam na parte anterior, o Tanar. Aquilo que erroneamente conhecemos, chamamos, né, as pessoas chamam hoje de o Antigo Testamento. Então, sobre este fundamento, que já era o fundamento antigo, posto por Deus através dos profetas, através de Moisés, que Yeshua, ele deu, né, todo o seu ensinamento. Ele ensinou debaixo, fundamentado sobre isso, e ele não criou nada. Os discípulos, da mesma forma, eram judeus e viveram de acordo com as leis judaicas, nós vimos todo o testemunho aqui, e não conforme o cristianismo. Eles tinham ideias diferentes dos cristãos. Então, quem era este grupo? Eram Netzarim. Então, assim nós vamos ver os demais ensinos, as demais características deste grupo. Os judeus, os membros da comunidade messiânica do primeiro século. Vou fazer uma oração encerrando esta live de hoje. E no próximo domingo, às 7h30, estaremos aqui novamente para a continuação, a terceira parte desta live. Eterno obrigado pelo privilégio e a oportunidade dada pelo Senhor a mim, para poder pregar, ensinar, falar da Tua palavra. Muito obrigado. Te louvo, te exalto, te adoro e peço que as Suas bênçãos estejam sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa alcançar e abençoar, abrindo o entendimento desta pessoa que está lá do outro lado, que vai ver, vai assistir, vai estar diante desta transmissão. Que o Senhor o abençoe de uma forma profunda, maravilhosa, em nome de Yeshua. Dai-nos a compreensão, a capacidade para entender o que realmente o Senhor deixou, o Senhor ensinou através de Yeshua e que seus discípulos acataram e viveram. E o que nós precisamos também acatar e viver, ó Eterno, Criador de todas as coisas, em nome de Yeshua. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vayet. Eu te adoro, louvo, exalto, em nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno abençoe.
Shalom a todos.